falaram eu, né? Só para a gente recapitular aqui um pouco, como a gente sempre gosta de fazer, para que você não fuja da metodologia. Nós aplicamos as 10 horas com os filhos, e eu vou já falar um pouquinho sobre a importância que tem, tá? A aplicação do método nas 10 horas ou de outras formas também. Mas vamos lá. Nessas 10 horas foram aplicadas e nós mostramos para o filho como era que funcionava o método. É como se fosse a aula teórica do hábito de dirigir, ou como se fosse você mostrar a receita de bolo para alguém. Se a pessoa não sabe dirigir ou se não sabe cozinhar, gente, aquela receita, mesmo você entregando para ela o passo a passo do que tem que fazer, pode ser que tenha dificuldade no início. A mesma coisa também no carro, por mais que tenha lá a aula teórica, ensine o passo a passo de como dirigir, se então para dirigir vai ter um pouco de dificuldade. E é por isso que a gente já dá desde o primeiro dia de aula aquela questão da história do Davi, que a gente vai proporcionar com que simplesmente vai começar difícil, né? A natação, até criar o hábito e ficar muito rápido. No hábito de estudar, no caso dos filhos, é a mesma coisa também. Vai começar ali um pouco difícil, mas depois vai ficar mais fácil. Então, pessoal, depois dessas 10 horas, é importante que o filho tenha aplicado e tenha visto o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, os pontos de dificuldades. Diria eu que uma das maiores orientações que eu posso dar para você hoje é você conseguir identificar qual é o ponto de dificuldade do seu filho. Se é com relação à preguiça, ou à concentração, ou à motivação, ou o filho não está entendendo na sala de aula, ou o filho não quer ensinar, o filho está com nota baixa. Identifique nesse processo aonde é que está o ponto de dificuldade, porque assim você vai conseguir fazer um planejamento para melhoria. Então hoje nós vamos falar sobre planejamento. Só para recapitular, galera, o planejamento, galera, né, como se fossem os filhos, mames e pais vencedores, tá? O nosso planejamento completo, 100%, ele já está na plataforma. Se você olhar lá no último módulo, que é o módulo do cronograma de estudo, você vai ver lá que tem 4 aulas falando só sobre planejamento. E lá tem o 100% do que você precisa. Só que hoje você vai perceber que muitas vezes você não começa pelo 100% e sim começa um pouco mais devagar, tá? Então vamos lá. Dentro do planejamento, se você puder escrever alguma coisa, você já sabe, né? Conversando comigo, já tem que escrever, pegar um papel e uma caneta. Ainda mais no nosso último dia. A Ana Paula que tá aqui, né, Ana Paula? Tá aqui ainda, Ana Paula? Tá. Depois escreve aí o que você achou da aula passada, né? O que é que espera pelas mães aqui. Então você viu tanto de conteúdo que a gente passou. E eu espero que aconteça a mesma coisa com vocês, tá? Então, gente, acreditem. Uma das principais aqui coisas de hoje, né? Das orientações de hoje é você saber qual é o ponto de desafio do seu filho. Ou seja, muitas mães chegam para mim e falam assim: Guilherme, eu tive que tirar o celular do meu filho. Guilherme, o meu filho não gosta de estudar. Guilherme, meu filho está com preguiça. Gente, o mais importante é você identificar por que o filho não gosta de estudar, por que você tem que tirar o celular e essas coisas. Então, olha aqui. Mais importante do que você mandar o seu filho estudar, é você saber como orientar o seu filho para a autonomia. E é por isso que você precisa de um planejamento de acordo com a sua realidade. Não adianta passar um planejamento para todo mundo, porque nem todo mundo está no mesmo nível. Então, diante dos seus estudos que você fez do método, diante das aulas que você passou com o seu filho, e diante das nossas 2 devolutivas, que a gente vai passar aqui para você hoje também, você vai identificar quais são os pontos de melhoria com relação ao filho no que ele está passando hoje. Então, em vez de falar assim, meu filho, vou tirar o seu celular, não é isso. É tipo, meu filho, já que você não está querendo estudar muito bem aqui agora, na próxima vez, vamos ver se você consegue entender melhor a sala de aula, para que isso que você faça agora seja muito mais rápido que o que você vai fazer aqui agora. Então, marca o tempo, né? Mesmo que você esteja com dificuldade, não esteja querendo, marca aqui o tempo para mim, para a gente ver a diferença entre um e outro. É uma das alternativas que nós temos. Não são todas, mas é uma alternativa. O filho não quer fazer a tarefa e a gente vai marcar o tempo dele, porque ele sabe que vai demorar porque não quer fazer a tarefa, e depois a gente marca a próxima tarefa. E ele vê a melhoria de acordo com o que ele presta atenção na aula. Então, você tem que saber quais são os pontos de melhoria. Ah, o filho não quer saber fazer a tarefa, não quer fazer a tarefa, então a gente pode estar falando para ele sobre a organização e começar pela que ele menos gosta até aquele mais gosta. E aí vai falar para ele o seguinte: meu filho,
se você encurtar o seu tempo de estudo, imagina o quanto tempo você vai passar brincando e se divertindo depois dessa obrigação. Ou então usar a lista de deveres e a lista de direitos. Tem várias alternativas. O que não pode é você brigar com o seu filho e mesmo que ele não saiba, você obrigar ele a fazer. Por exemplo, vamos supor que seu filho não saiba nadar. Ele não conhece a natação. Aí ele vai lá, ele tá nadando que nem um cachorrinho e você tá brigando com seu filho porque ele não sabe nadar. Meu filho tá errado, meu filho tá feio, meu filho vai nadar, meu filho nade melhor, mas ele não sabe como é que nada. Então não adianta você mandar o seu filho nadar se ele não sabe como é que nada. Muito melhor do que você mandar o seu filho nadar é você orientar o seu filho para melhoria. Meu filho, já que você tem que nadar, ajeita esse braço aí. Tá vendo não que esse braço está muito curto? Bota o braço mais esticado. Sincroniza o braço com as pernas. Bate mais forte as pernas e deixa o braço mais leve. Deixa a mão côncava. Depois de 10 braçadas, respira para fora da água. Ou seja, você está orientando o seu filho para melhoria. Não é gritar ou brigar com o filho que aquilo ali está errado. Ou, meu filho, já que você não está sabendo nadar direito aí, né? Tá nadando que nem um cachorrinho, vou tirar seu celular. Gente, tirar o celular não vai fazer o filho nadar melhor. Tirar o celular não faz o filho estudar melhor. Faz o filho querer se livrar na véspera da prova. Ou o filho se livrar para poder ficar no celular. Então, no planejamento, você tem que identificar onde é que está errado. Aí é o braço dele. Ele até tá batendo a perna ali legal, mas esse braço está todo errado. Não está sincronizado, o braço não está esticado, a mão não está côncava, está tudo errado. Beleza, meu filho, vamos olhar aqui só esse braço. Vamos passar essa semana vendo o braço daqui na natação. É a mesma coisa com os estudos. Meu filho, o que está errado é a interpretação de texto, ó. Vamos ver nessa semana como é que vai ficar a técnica do recall e interrogação laborativa nos seus textos. Aí vai melhorando essa técnica. E aí vai melhorando, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu gosto de trabalhar aqui agora com você é esse, tá? Segunda coisa também é com relação ao que nós vimos no dia anterior, que foi no sábado retrasado, que foi o checklist da autonomia. E dentro do checklist da autonomia você viu que você tem marcações que são únicas, que são marcações que nós chamamos de marcações conceito, ou seja, você vai perguntar para o seu filho se ele sabe aquele conceito. Se ele souber, você marca um V. Se ele não souber, você marca... Deixa de marcar, né? Marca um X, não. Se ele não souber, não marca agora. Pede para ele estudar e depois marca. Só que mais importante do que isso, que você viu no dia anterior, que justamente vai ser o complemento de hoje, vai ser aqui o quê? As marcações diárias. Nessas marcações diárias, são 5 marcações, e você tem que observar se seu filho está fazendo o momento OPA. Tem que observar se seu filho fez o Pomodoro. Tem que observar se ele colocou o post-it no calendário, se ele fez o acelerômetro, se ele ensinou para você. Entende? Ou seja, você está vendo se seu filho está ou não sabendo fazer aquilo ali. Tudo bem? Então você está vendo se ele sabe ou não, se ele está ou não fazendo aquilo. Se ele estiver fazendo, então está tudo certo, mesmo que ele esteja errado, mas ele está querendo progredir. O que não pode é ele simplesmente fazer de qualquer jeito e não querer mais progredir. Isso aí não pode. Então você tem aqui o momento OPA, de organização local de estudo, colocando no post-it, conversando com você o que ele viu. O Pomodoro, se ele está fazendo a tarefa de casa corretamente, com o acelerômetro e também com o post-it, né, que ele vai pregar no calendário. E além disso, ele ensinou corretamente para você. Isso foi o que nós vimos no dia anterior, para que você pudesse ver e já ir melhorando nisso. Ah, o problema é com relação à organização do local de estudo. E aí você tem que saber isso, né? Ah, o meu filho está com dificuldade de organizar o local de estudo, ou meu filho está com dificuldade de falar para mim o que foi que ele viu no mesmo dia. Então, cabe a você a ser esse instrutor, né, para melhorar esse passo a passo, tudo bem? Mas, pessoal, podem ficar calmos, porque aqui a gente vai melhorar ainda mais a sua vida, tá? Então, é o seguinte, dentro do planejamento, ele funciona para que você consiga fazer uma atividade mais rápida e mais fácil antes de você chegar nessa atividade. Então, por exemplo, quando é que a gente faz um planejamento numa viagem? É quando, naquela viagem, você antes vai fazer o seu itinerário, vai fazer quais são os transportes que você vai pegar, qual é o hotel que você vai ficar, qual é isso, isso e isso. Por que você faz isso? Porque durante a viagem, você não vai se perder. E aí aquela viagem vai ficar mais otimizada, vai ficar mais rápido. Então, pessoal, todo planejamento vai deixar mais fácil a atividade a ser realizada. E qual a atividade a ser realizada no filho? Com o filho? Os estudos. Então, naturalmente, o planejamento vai lhe dar uma facilidade melhor com relação aos estudos do filho.
ele vai gostar disso. E como o filho vai gostar disso, então é inevitável que ele queira continuar o planejamento, porque já que ele tem que aprender, né, que pelo menos seja do jeito mais rápido possível, tá bom? Então lembrem-se disso. Ah, com os estudos vai ser essa mesma coisa. E o que é que tem que estar no nosso planejamento, então, Guilherme? Né? Você falou de planejamento, o que é que tem que estar no nosso planejamento? Gente, no planejamento de vocês, tem que estar principalmente essas 5 etapas aqui que a gente colocou no seu cronograma, né? Que a gente falou do acelerômetro. Por isso que eu falei que é a continuação. Por que, que é a continuação da semana retrasada, o dia de hoje? Porque a gente vai pegar isso que a gente falou no dia anterior e vai colocar dentro das horas e também por onde é que a gente começa. Eu já falei com alguns pais sobre por onde é que começa, mas eu gostaria de falar aqui agora com você de um modo mais aprofundado, tá bom? Então anotem aí, porque o principal conceito que você vai ver hoje, o principal conceito vai ser esse aqui que eu vou acabar de falar com você, tá bom? Ah, Guilherme, mas depois você vai falar do planejamento, né? O planejamento oficial. Não é mais importante do que isso que você vai falar agora? No curso tem um planejamento oficial. Não é mais importante do que o que você vai falar agora? Gente, não é. E eu vou lhe explicar por que não é, contando uma breve história. Vamos supor que você passou o ano, né? Virado de ano. Aí você falou para você mesmo o seguinte: nesse ano eu vou fazer minha atividade física, eu vou para academia, eu vou emagrecer, por exemplo. Você colocou isso aí como meta. Ou melhorar a massa magra, alguma coisa, mas teve que ir para academia. Aí você fez lá o seu desejo, né? Se comprometeu com as promessas do próximo ano. Aí quando dá dia 2 de janeiro, você pega e acorda às 5h30 da manhã para ir para academia às 6 horas, fazendo jejum intermitente. Além disso, comendo salada na hora do almoço. Você vai para academia, você faz um alongamento antes, você faz academia durante 1h30, depois você faz o relaxamento e tudo isso ao mesmo tempo. Isso não é certo, gente? Não é legal fazer isso? Seria ótimo fazer isso, né? Você conseguir acordar cedo, tá disposto para ir para academia, fazer uma alimentação saudável, passar muito tempo na academia, fazer um jejum intermitente e fazer várias coisas. Pessoal, isso seria maravilhoso. Mas muitas vezes o nosso organismo não consegue fazer isso. Porque ele vai estar com a barreira muito grande para poder criar aquele hábito de você ir para academia. E o que acontece com a maioria das pessoas? Vão durante 2 semanas, vão durante 3 semanas para academia, às vezes nem isso, e acaba que desistem de ir para academia. Por quê? Porque resolveram fazer tudo, mas não conseguiram fazer nada. Então, por isso que eu estou dizendo, na metodologia que você tem acesso ao seu curso online, por isso que é importantíssimo você estar aqui com a gente, você vai ver lá o método completo. Você vai ver lá o método oficial, o método como funciona 100% dentro do cérebro de aprendizagem, a mesma coisa que seria todas as técnicas da natação para o filho, por exemplo. Então você vai ver lá que vai ter o momento OPO, Pomodoro, o mapa da tarefa, você vai ver lá que a gente coloca o cronograma bem direitinho, com aquela questão da hora que ensinar e tudo, eu vou mostrar para você como é que vai ficar. Só que muitas vezes o filho não vai conseguir fazer tudo aquilo. Algumas vezes o filho, para fazer a técnica da interrogação laborativa, pode ser que ele demore mais de uma tarefa. E aí vai ter mais esforço. E se você aplicar todas as técnicas da metodologia, pode ser que ele gaste tanta energia ao ponto dele não querer mais fazer aquilo e gerar um efeito inverso. Como, por exemplo, no hábito de você malhar. Pode ser que você já tenha que fazer tanta coisa na academia, ou então tanta energia para comer uma comida saudável, tanta energia para acordar cedo, que aí quando você vai ver tudo junto, gera o efeito inverso. Ah, não vou mais para academia não, eu não sirvo para fazer academia. Então eu estou aqui hoje, na verdade, para falar que isso faz parte do planejamento. Você saber por onde começar faz parte do planejamento. E eu me dedicaria aqui até o final do dia de hoje para falar um pouco sobre isso também, mas não vou porque a gente vai falar outras coisas. Mas saiba sempre disso. Você ir para academia e falar assim, nossa, em vez de eu ir 6 horas para academia, eu acho que eu vou às 8, se você puder, né? Se for trabalhar às 10, alguma coisa. Ou então, eu acho que eu vou no fim de tarde, depois que eu voltar do trabalho, e eu vou durante 30 minutos na academia. Eu vou continuar comendo o que eu gosto, né? Vou talvez simplificar ali algumas coisas para melhorar, mas eu vou continuar comendo o que eu gosto, vou para academia durante 30 minutos, né? Volto, já não perco muito tempo ali, tenho uma boa noite de sono, tenho uma alimentação melhor, e aí você vai acomodando aquele hábito de você ir para academia. Onde no começo era muito difícil você ir para academia durante 30 minutos,
No futuro, você vai 1 hora para academia e vai ser muito mais fácil para você. A mesma coisa com quem tem o hábito, por exemplo, de correr, ou a mesma coisa que quem tem o hábito de tocar violão. Quando você vai tocar meia hora de violão, só que você não sabe como é que toca violão, você demora muito para tocar violão. E além disso, é chato, é difícil, é doloroso. Mas depois de um tempo, você tocar 1 hora vai ficar mais fácil, porque você já conhece a música. Então, tocar 1 hora ficou mais fácil do que tocar os 30 primeiros minutos iniciais. Se o seu filho não sabe como é que toca violão, faz ele começar devagar, né? Se você não sabe como é que vai para academia todos os dias, começa devagar, né? Começa, por exemplo, eu, no meu caso, teve uma época que eu fui criar o hábito de correr, que eu sou sedentário, não parece, mas sou sedentário, né? Não tanto quanto doença, mas não costumava fazer atividade física. Fui a vida toda atleta, mas de um tempo para cá, fiquei um pouco sedentário. E aí eu fui voltar, ano passado, a correr. Eu até criei o hábito de correr, mas como foi que eu fui correr? Gente, eu me vestia para dar uma volta no quarteirão, porque eu sabia do poder do mini hábito. Depois eu dei 2, depois eu dei 3, depois eu comecei a trotar, e para mim a barreira era muito baixa. Gente, é só eu me vestir e eu dou uma volta no quarteirão, não tem dificuldade, porque eu não tenho pressa. É diferente dos alunos que estão no terceiro ano e no segundo ano, que aí teria um pouco mais de pressa. Agora não tenho mais como dar uma volta no quarteirão. Eu vou direto ali na praça, eu vou dar o meu melhor todos os dias, mesmo correndo, me matando, porque eu tenho que me matar agora, né? Eu tô no meu tempo de me matar porque não tem mais tempo. Então aí tudo bem. Mas em outros casos, gente, com 12, 13, 14, 15 anos, naturalmente você tem um tempo ali de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, ou de 2 semanas, 3, 4 semanas, aplicando a metodologia depois com calma, para poder ir criando esse hábito. O que não pode? O que é, gente, que não pode? É você deixar o Léo. É você deixar, meu filho tem que fazer tudo, e se você não fizer tudo, tá errado, e aí você tira o celular ou continua brigando. Não, gente. É orientar para melhoria e não simplesmente brigar com o filho. Fiz isso na semana passada, corri e quase morri, né? Ó, pronto. E quase morri. Gente, se você quase morreu, qual é? Olha que coisa linda, gente. Se você quase morreu correndo, qual é o histórico da experiência que você vai ter no seu cérebro? É que eu quase morri, gente. Se no seu cérebro tá assim, eu quase morri, e aí você vai ter que botar a sua roupa para ir correr de novo. Nossa, velho, se eu quase morri na semana passada, hoje eu morro. Não quero ir, né? Não quero ir. E isso acontece realmente muitas vezes. Então, é a mesma coisa que a gente não quer, essa experiência errada com o filho, com os estudos, é o que a gente não quer. Por isso que você está aqui agora comigo, né? Sabendo um jeito de orientar o filho para melhoria. E a gente chama isso, pessoal, sabe de quê? De matéria referência. Então, anota aí, eu sei que alguns pais já conhecem isso, a gente falou em algumas lives também, mas agora, hoje, oficialmente, nós vamos disponibilizar para todo mundo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma aula sobre isso e colocar lá na metodologia. Mas saiba que existe um negocinho chamado de matéria referência. Se você for lá no seu curso, você vai ver que lá tem uma aula sobre os mini hábitos. E o mini hábito nada mais é do que a teoria da prática que a gente está colocando agora da matéria referência, tá bom? Ou seja, uma coisa é a teoria, né? Segundo o livro O Poder do Hábito, de você anotar quantas vezes você está fazendo aquele hábito para poder melhorar. Isso é a teoria. Na prática, a gente criou o acelerômetro, né? Na teoria, o filho tem que ensinar para a mãe. Na prática, começa pela unidade, depois o conteúdo, os capítulos, os tópicos e tudo mais que a gente vai ensinar. Então, nós, enquanto método, nós lemos a neurociências, interpretamos artigos científicos e nós colocamos aquilo ali dentro de ferramentas. E agora a gente vai lhe dar uma super poderosa, né, uma ferramenta super poderosa, que vai ser a matéria referência. Como é que funciona, Guilherme, essa matéria referência? Você vai pegar uma matéria do seu filho e vai ser a matéria mais ou menos dele. Nem aquele mais ama, nem aquele mais odeia. Tipo, história. Ou então geografia, né? São matérias que nem você ama, nem você odeia muitas vezes, mas tem gente que ama história, né? Não era o meu caso. Na minha época de colégio, eu achava bem mais ou menos história e geografia era a mesma coisa. Mas, peguemos então dessas matérias. E aí você vai falar o seguinte: meu filho, lembra da metodologia? Em vez de você usar um método em todas as matérias, em todas as circunstâncias, presta atenção na sala de aula em todas as matérias, gente. A metodologia é assim. De segunda a sexta-feira, tem que prestar atenção na aula em todas as matérias. Você vai mandar o momento opa, então áudio,
tem que ser de todas as matérias. Vai fazer tarefa de casa de todas as matérias, ao recall todas as matérias, ensinar todas as matérias. O ideal é que seja dessa forma. O ideal que a gente fala na utopia. Mas na realidade, o ideal na realidade, sabendo como é que funciona o nosso cérebro humano, é ir começar devagar. Então você vai falar para o seu filho o seguinte: meu filho, lembra das ferramentas da metodologia? Você vai começar com uma matéria e escolher essa matéria. E aí, nessa matéria, tipo história, por exemplo, ele vai para a aula e é a aula que ele tem que mais prestar atenção. Porque ela é a matéria referência. Depois ele chega em casa e ele vai ter que fazer o momento opa, vai mandar o áudio e vai falar com você no áudio a matéria referência de história. Ele vai, por exemplo, organizar o local de estudo. Nossa, estava me desesperando de forma errada, né, Neinha? Gente, não precisa desesperar. Toda vida que você sentir algo parecido com desespero, pergunta para a equipe, gente. Vocês não estavam no dia antes da metodologia, não, que a gente estava vendendo para vocês, que a gente falou do nosso suporte, que os pais tiveram mais resultados, falaram com o nosso suporte. Hoje nós temos 3 pessoas para conversar com vocês todos os dias. Então, acredite, usem o suporte. Ah, Guilherme, eu estou há uma semana fazendo errado. A gente já sabe um pouco disso, por isso que a gente está aqui orientando vocês com planejamento, né? Mas depois daqui, o suporte não acaba, né? Então, a gente está aqui com vocês até criar essa autonomia nessa área escolar. Mas vamos lá continuar, tá? Então, pega essa matéria referência e aplica o método todo nela. Ah, seu filho vai ter que fazer, por exemplo, um recall, faz na matéria referência. Não precisa fazer o recall em todas as matérias, faz na matéria referência. Se o filho vai ter que fazer uma tarefa sem voltar no texto, faz na matéria referência. Porque fazer tarefa sem voltar no texto em todas as matérias, gente, é você estar no jejum intermitente comendo uma salada para ir para academia e passar 1 hora e meia na academia. É muito difícil. Tem como fazer isso? Claro que tem, né, gente? Muitas pessoas, milhares de pessoas no Brasil fazem isso. Jejum intermitente com academia com salada. Tem muita gente que faz isso. Mas não começaram desse jeito. Nessa matéria referência, é uma matéria mediana. Nem a matéria que mais ama, nem a matéria que mais odeia. É uma matéria que nem enxere nem feida, né? Como é? Nem enxere nem... Como é que a gente fala? Nem cheira, nem peida, né? Não sei como é, não. Mas aqui não tem cheiro, nem é cheiroso e nem é fedorento, né? É uma matéria bem mais ou menos. Nem a matéria que nem fede nem cheira, exatamente. Nem fede, ora, nem cheira. Nem fede nem cheira, exatamente. Pega a matéria que nem fede nem cheira do seu filho nos estudos, tá bom? Ou seja, a matéria que nem fede, ou seja, nem é podre, e nem a matéria que cheira, né, que é cheiroso, ou seja, a matéria é excelente. Pega uma matéria mais ou menos ali para o filho, tá bom? Bom, pois bem, pessoal. Então, pegando essa matéria, você vai conseguir identificar que ela vai ser a referência do método completo. E aí, o que é que nós queremos enquanto método? Que o seu filho tenha nota 10 naquela matéria e que fique muito mais fácil para ele tirar esse 10. Nós queremos que ele não precise estudar na véspera da prova, porque ela é matéria referência. Se é matéria referência, então não precisa estudar na véspera da prova. E ele vai tirar o 10 e vai sorrir na prova e vai falar assim: mãe, foi muito fácil fazer essa prova e ele tirou um 10. Enquanto a outra matéria que não era referência, por exemplo, gramática, ele demorou mais para fazer as tarefas, ele não entendeu muito bem na sala de aula e ele se desesperou na véspera da prova. E aí, qual é o histórico que ele vai ter daquela matéria que não foi a referência? O histórico ruim. E aí, por ele ter um histórico ruim, ele vai querer que todas as matérias sejam iguais às matérias referências. E aí você vai construindo a autonomia do filho. Guilherme, por que você está me dizendo isso só hoje? Pessoal, porque não adianta você escolher uma matéria referência se o seu filho não sabe aplicar a metodologia. Primeiro a gente ensina como é que se faz e depois ensina como se faz. Primeiro a gente ensina, na verdade, como que se faz e depois quando, né? Mais ou menos. Então, como é que a gente faz? Utilizando o Pomodoro, utilizando o acelerômetro, utilizando o ensinar, utilizando o recall. Primeiro ele vai treinando aquelas técnicas. Depois que ele sabe aquelas técnicas, a gente vai colocando na matéria referência. Mesmo assim, você já sabe disso. Se tivesse feito o curso todo, lá no hábito do seu curso da Hotmart, tem lá mini hábito. E no mini hábito eu falo a mesma coisa, só não falo de matéria referência, com essas palavras. Mas eu falo, escolha as ferramentas que você quer começar, comece devagar, se seu filho não tem hábito, faça desse jeito.
a gente fala tudo para você por lá também, tá bom? Perfeito, então, gente. Então, isso é matéria referência, tá? Aplicando a metodologia completa em cima dela. Alguém tem alguma dúvida, gente, quanto à matéria referência? Né? A matéria referência, se você for lá na sua apostila, pode ser digitalmente também, você pode pegar e ver isso aqui, né? Então, meu filho, ó, entenda na sala de aula sobre. Aqui, né? Entenda na sala de aula sobre a matéria referência. Faça um momento OPA com a matéria referência, me mandando áudio. Faça o Pomodoro na matéria referência. Faça a tarefa de casa bem feita sem voltar no texto na matéria referência. Depois você vai colocar no cronograma que você fez no calendário. Você me ensina a matéria referência. E quando você for dormir, durma, né? Sonhe com a matéria referência. Ele vai perceber, gente, que fazendo isso, aquela matéria inevitavelmente vai ficar mais fácil. Não tem como não ficar mais fácil. E aí você ganhou os estudos do filho, porque ele vai querer fazer isso nas outras matérias também. É como se ele fosse, por exemplo, girar o caderno, né? E aí ficou muito mais fácil e mais rápido, porque agora é o caderno referência, né? Essa é a mão referência. Esse é o dedo referência. E esse é o caderno referência. Se eu for colocar para outra mão, essa não é a mão referência. Então vai ficar muito mais difícil. Mas eu sei como é fácil com a mão, que eu tenho a referência da mão que fica fácil. Então, como eu já tenho a referência dessa mão, então vai ficar melhor de eu ir para outra. Ou até mesmo mudar de dedo, né? Se eu tenho esse dedo indicador, que é o dedo da referência, se eu resolver. Maria, é estranho. Se eu resolver trocar de dedo, por exemplo, então eu vou conseguir, que eu já fiz isso algumas vezes, ó. Então troquei de dedo, e mesmo assim, eu tive uma. Usei como base a minha mão referência, né? Então, mesmo não sendo o mesmo dedo, mas eu consigo também girar. Mesmo não sendo a mesma matéria, tipo geografia e história. Mesmo não sendo a mesma matéria, mas eu vou conseguir utilizar muitas coisas do que eu aprendi na matéria referência. O que isso é bom porque não cansa e vai ajudar o seu filho. Tudo bem? Todo mundo aí, gente? Todo mundo aí? Posso ir pro próximo passo? Você entendeu sobre matéria referência? Good, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Nem fede nem cheira, exatamente, gente. Vamos lá, gente. Todo mundo aí. Fabrícia, Raquel, Fernanda, Aline, que você por aqui, Vanessa, Neinha. Gente, é muito bom vocês aqui. O Theo, Ana Paula, Adriana. Gente, vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá dando tudo certo aí? Todo mundo entendendo matéria referência? Aí você vai saber já que não é mandando o filho estudar, mas é você conseguindo melhorar a autonomia dele de acordo com o que ele precisa. Se você mandar, gente, se você achar que tem que mandar o filho estudar ou deixar de castigo, fala com a gente, tá? Fala com a gente, fala assim, Guilherme, deixei meu filho de castigo. Eu falo, não! Não deixa ele de castigo, não. Fale com a gente. Mas se você deixou de castigo, a gente planeja juntamente com você, tá bom? Ah, nem falei isso para outra turma, mas o Johnny Ezra vai falar com vocês. O Johnny, gente, ele é maravilhoso. E o Johnny está disponibilizando parte do tempo dele para ajudar vocês com o planejamento. Então, depois que vocês fizerem um planejamento, lembre de falar com o Johnny. Na teoria, sim, mas na prática não tem funcionado, né? Então, Márcia, preste atenção nessa matéria referência, né? Comece devagar, porque muitas vezes você vai querer aplicar o método completo e pode ser que gere aquele não é comum, mas aquela versão inicial, tá bom? Então a Márcia fala assim, não tem funcionado. Tá, mas o que não tem funcionado, né? Ainda não consegui aplicar nada. Meu dia é muito corrido e chega à noite, cansado. Não terminei de ver as aulas, mas sei da minha responsabilidade, ó. A gente já vê, né, que não aplicar nada com 4 As, não conseguiu aplicar mesmo muita coisa. Mas lembra de começar devagar, gente. Então, Irília, não tem desculpa. Você sabe como é que funciona o Pomodoro, por exemplo, e aí tem que pedir para o filho usar o Pomodoro, né? Se o filho não estiver motivado, aí motiva o filho, né? E você pode falar para a gente, ó, cheguem para o suporte, fala assim, Guilherme, eu tenho 10 minutos no meu dia. O que é que eu faço em 10 minutos? A gente vai lá e diz para você o que é que você faz em 10 minutos. O que não dá é não aplicar nada, é não usar do seu fim de semana para poder aplicar a metodologia. Você precisa aplicar a metodologia, né? E você tem tempo para aplicar o método. Não dê desculpas, me dê soluções, tá?
Então, gente, é isso. Aí, Márcia, você fala na teoria sim, mas na prática não tem funcionado. Isso é algo natural. Se você for pegar, quer ver a maior prova disso? Pesquisa aí, se você não sabe tocar violão, por exemplo, pesquisa aí, aula de violão para iniciantes no YouTube e assiste 5 horas de aula de violão. Só assiste, não pega o violão, não pega nada. Lá no YouTube, você vai lá e fica assistindo. Beleza. Você pegou o violão pela primeira vez na sua vida e foi fazer o acorde, você não vai conseguir fazer o acorde. Porque você vai olhar e vai falar assim, mano, esse dedo aqui, esse outro, nem dá esse outro dedo aqui. É muito difícil, gente. Então, na teoria é ótimo. Você olha lá o acorde sendo feito, você olha a batida, você olha tudo na teoria. Mas você não tem a prática. E é por isso que a gente está dizendo que nessa parte prática, a gente precisa começar devagar, em vez de você querer aplicar tudo. Então, o que pode estar acontecendo, Márcia? Você está querendo ensinar o seu filho a fazer samba no violão, por exemplo, que é muito difícil, mas é lindo você ver alguém tocando samba, pelo menos eu gosto muito de verdade, mas você não está fazendo ele fazer as 3 primeiras notas, ou as 4 primeiras notas. Aí você fala assim, meu filho não está sabendo tocar samba. Eu tô aqui um bocado de tempo pedindo para ele tocar, mas ele não está conseguindo tocar. Claro, porque tem que começar devagar. E quando começa devagar, a barreira diminui. E a barreira diminuindo, você vai ver o progresso. E aí você precisa da gente justamente para estar lhe ajudando nesse progresso. Tá bom? Sou enfermeira e neste momento do Covid, tendo trabalho horrores, Guilherme, mas não estou fugindo da minha responsabilidade. Muito bem, né? Inclusive, a gente considera você uma heroína, né, gente, dessa nação. Planejamos. Ele escolheu a matéria referência e não tem usado acelerômetro. E na hora de ensinar, ele finge de árvore e não dá o retorno. Pronto, ó. Você está falando da matéria referência, do acelerômetro e também do ensinar. Se ele não está sabendo ensinar, será que ele está prestando atenção na aula? Então, muitas vezes, pode ser que ele comece pela sala de aula, né? Ou seja, meu filho, não precisa mais me ensinar. Vamos ver se a aula que você passou, você sabe. Porque se você vai ter uma tarefa, então, para você encurtar mais tempo essa tarefa, vamos ver como é que está na aula. Então, saber a ordem das ferramentas também. A matéria referência ela é ótima, porque é só uma matéria, mas são todas as ferramentas. Para começar ainda mais devagar, se você quiser, começa pela sala de aula, pelo entender, e pega uma matéria referência para ele entender na aula. Depois, ele pode não estar sabendo ensinar, mas será que ele sabe fazer a técnica do recall? Enquanto ele está fazendo ali o recall, entendeu? Presta atenção em sala de aula, é o que tem sido surreal. De dificuldade ou muito bom? Aqui em casa, dificuldade, comumente eles estão indo para a escola, não estão indo na escola, exatamente, tá? Pessoal, então vamos lá. Eu vou aqui agora, tá? Faltam 20 minutinhos. Eu vou fazer um breve planejamento para você entender como é que funcionaria o jeito oficial. E depois a gente vai tirar aqui as últimas dúvidas, se porventura vocês tiverem, tá bom? Deixa eu tirar aqui algumas coisinhas. Pronto. Pessoal, vocês receberam a nossa apostila, tá? Dentro dessa apostila, dentro da apostila não, gente. Vocês receberam o cronograma, né? Que é a planilha de progresso. Eu vou aqui compartilhar minha tela justamente com vocês para mostrar como é que deve ser um modo bom, legal de você fazer isso, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você faz quando vai montar o planejamento, você tem que fazer junto com o seu filho, tá? Você tem aqui no cronograma, gente, no início que diga, ó, as matérias que você vai listar do seu filho. Aqui eu listei algumas delas, e aí você pode colocar aqui a numeração, né? Então, a gente já passou isso aqui no seu curso, tá? Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, você pode colocar aqui esse passo a passo, tá? Então, vamos supor que tem outra matéria aqui que seria biologia. Então, na biologia, você tem aqui o número 1, né? Então, o número 1 é o que ele mais gosta e os outros números é o que ele menos gosta, tá? Vai indo em ordem.
Então, aqui você vai ter, ó, biologia, o que ele mais gosta, porque biologia aqui tem o número 1, tá vendo? Depois vai ser português, depois vai ser geografia, sucessivamente. Então, já monta aqui o que ele menos gosta para o que ele mais gosta, tá? Pessoal, então depois aqui você vai vir e você vai colocar o que foi que ele viu naquele mesmo dia na sala de aula. Então, vamos supor aqui que ele viu na sala de aula sobre história. Ele tem aula pela manhã, né? Vamos supor. História, e deu matemática. Depois vai ter o intervalo. Depois vai ter, por exemplo, português e ciências. Ciências não, né? Biologia. Pronto. Pessoal, nesse dia aqui, o aluno teve 6 matérias, tá vendo? E essas matérias, você está colocando azulzinho claro aqui para a gente dizer que é na sala de aula. Ou seja, 7h30 começa, já tinha ajeitado aqui o tempo para vocês, mas só com 2 cliques você consegue ajeitar o tempo dele. Você vai conseguir aqui colocar a sala de aula. Então, isso, pessoal, é o horário dele de aula, é um horário fixo, não tem conversa, porque todo dia tem isso. Claro que não vai ser as mesmas matérias, né, gente? Mas eu fiz só o segundo aqui para você. Depois, vamos supor que ele tem um transporte, né, em época normal, mas também você pode colocar que é um momento livre, se por acaso ele estiver em casa, né? Então ele chegou, não, na verdade, botar só 5 aulas. Ele tem um momento livre aqui, e porventura ele chegou em casa. Depois, gente, ele 12h50, por exemplo, ele vai. Não, 12 horas acaba, né? Ele tem um momento livre, e depois ele vai almoçar. Quando ele vai almoçar, então ele vai ter um tempozinho, vamos supor que ele comece a almoçar 12 horas, tá? 12h50, na verdade, aqui, né? Então, vamos botar aqui. Ah, não, gente, aqui tá errado. Lembrando do momento OPA, gente. O momento OPA, ele tem que vir antes do almoço. Se ele tem aula pela manhã, antes de começar o almoço, ele já faz o momento OPA. Então, no caso aqui, ó, deu 13 horas. Vamos supor que seu filho vai lá e vai almoçar. E você escreve aqui, tá? Almoçar. Depois, vamos supor que esse almoço, gente, foi até 13h30. Eita, 13h30 aqui, no horário, né, gente? Você pode clicar ou 2 vezes, ou basta clicar uma vez também que dá certo. 13h30. E aí depois ele vai fazer alguma coisa que ele gosta, tá? Isso é muito importante, que vamos botar aqui, por exemplo, celular, tá? Dentro do nosso método, se você for aqui no início, você vai ter a criação de hábito. Tem a deixa, gente, que é o que leva o seu filho a fazer a atividade. Isso também está dentro da metodologia. Então ele pode, por exemplo, jogar no celular ou assistir uma série, fazer qualquer coisa antes de começar os estudos segundo a metodologia. Porque segundo o poder do hábito, se nos estudos ele faz uma coisa que gosta antes dos estudos e uma coisa que ele gosta depois dos estudos, então ele deixa aquela atividade de estudar mais familiar, porque está entre duas coisas que ele gosta. Então nós, enquanto método, gostamos de utilizar isso. Então você pode colocar aqui de amarelinho, né? Simbolizando o hábito, uma coisa legal. Até por causa do seu filho vencedor que é amarelo, né? E aí ele vai escolher a hora que ele vai querer começar a estudar. Então vamos supor que ele vai querer começar a estudar às 14h30, por exemplo, tá? Ou seja, ele vai começar por alguma matéria, mas vai lembrar de colocar o quê? O Pomodoro, né, gente? Então lembra de colocar o Pomodoro. E eu posso até colocar aqui, na verdade, gente, ó, 14h29, né? Que é 1 minuto antes de começar os estudos. E a gente pode colocar de vermelho, que é alguma coisa que ele tem que fazer do método, que é alguma ferramenta. Como, por exemplo, o momento OPA também pode ficar de vermelho. Pessoal, o mais importante aqui é ele ter hora para começar os estudos. Então, por exemplo, 14h30, o filho resolveu começar a estudar, tá? Só que o que foi que ele deu hoje? Galera, tarefa de casa dada é tarefa estudada no mesmo dia. Então, se ele deu história, matemática e português, vamos colocar mais uma matéria, que normalmente nem sempre é assim, né? Vamos colocar aqui inglês, por exemplo. Então, ele teve 4 tarefas de casa, tá? O filho teve 4 tarefas de casa para fazer. Se ele quer começar a estudar 14h30, então ele vai começar pela matéria que ele menos gosta, que no caso aqui é matemática, tá vendo? Ó, matemática é a matéria que o filho menos gosta, porque a gente colocou aquela ordem lá e a ordem já veio para cá. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, gente, lembrem-se que você tem as aulas só sobre isso. Eu só estou recapitulando, colocando aqui algumas novidades para vocês. Mas depois, 14h30, então, o filho vai começar a estudar e começa por matemática.
Vamos supor que ele vai fazer lá um tempo de 25 minutos do Pomodoro. Então, vai até 14h55. Você vai ter aqui 15 horas, né? Porque tem 5 minutos de pausa. Então, ele vai fazer a pausa e vai começar a próxima matéria. Depois de matemática, a que ele menos gosta é inglês, certo? Do que deu no dia, lembre-se disso. Então, ele vai colocar aqui inglês, colocar a pausa, e vai ser quantos minutos de inglês, gente? 25 minutos de inglês e 5 minutos de pausa. Então, 15 e 30. Estou aqui montando com você para você ver como é rápido. Depois de inglês, ele vai ter ainda português e história, né? Então, depois você vai ter história, que é outra coisa que ele gosta. Só que aí, gente, um adendo aqui, tá? Ele pode fazer uma pausa maior porque ele está no meio do Pomodoro. A gente já viu isso. Depois de 3 bloquinhos do Pomodoro, mais ou menos, ele pode estar fazendo uma pausa maior. Então, se ele começa às 15h30 e vai até às 15h55, estudando, né? O terceiro bloco, ó, foi um bloco, 2, 3, né? Então, agora ele vai fazer, pode fazer uma pausa, gente, longa. A pausa longa, ela tem 25 minutos, por exemplo. Então, vai até 16h20, né? Que é 15h55 mais 20 minutos. E ele vai começar a última matéria, que no caso aqui agora vai ser português, né? Que é a segunda matéria que ele mais gosta. Então, ele vai vir aqui e vai colocar português. Pronto. Nós vamos colocar isso aqui um pouquinho de um azul mais escuro, porque é como se os neurônios estivessem se consolidando, né? Então, aqui está um pouquinho mais claro, aqui um pouquinho mais escuro. Depois a gente vai colocar aqui, que ele acabar os estudos, ele tem que lembrar, gente, do calendário primeiro, calendário e do acelerômetro. Acelerômetro. Pronto. Outras duas em vermelhinho. Lembrando que colocar o calendário, gente, é só colocar o post-it no calendário. Então, se ele tem 25 minutos aqui, ele vai acabar às 16h45. E 16h46, que é um minuto depois, ele já tem acabado de colocar no calendário, porque é só riscar e botar no calendário, então é menos de um minuto. E com mais 4 minutinhos ele deve fazer também o acelerômetro, né? Porque ele já deve estar fazendo de acordo com as aulas também, cronometrando o tempo. Então, vou colocar aqui, ó, 16h50. Depois ele tem um tempo livre para fazer outra coisa que gosta. Então, vamos colocar aqui, gente, assistir série. Esse assistir série vai estar de amarelo. Guilherme, muita coisa. Gente, calma. Tudo isso aqui está dentro do seu planejamento lá, tá? E ele poderá assistir, vamos supor, 1h10 de série, que vai ficar até 18 horas. Pronto. 18 horas ele está livre para fazer outras coisas. Vamos supor que às 19h30 ele vai lhe ensinar. Então, aqui tem o ensinar. Esse ensinar, a cor, gente, vai ser ainda mais azul escura. Por quê? Porque vai estar consolidando mais os neurônios. E depois ele vai dormir aqui, ó. 9h30, por exemplo. Como a gente está consolidando aquelas informações na memória de longa duração, enquanto dorme, a gente vai colocar ainda um azul mais escuro, tá? Diante disso, ele vai dormir depois, né, gente? E aí fica dormindo. Pronto. Aqui ele pode ter tempo livre também depois que ele converse juntamente com você. Então, pessoal, é o seguinte. O que é o mais importante daqui, tá? Ele saber que tem muito tempo livre. Então, por exemplo, ele tem mais de 1h30 aqui entre os estudos aqui. Ele tem 50 minutos aqui, então vai dar 2 horas e tanto livre. Ele vai ter mais de 1h30 aqui, né, gente? Ó, de 16h50 até 19h30, tem quase 3 horas, pessoal, de horário livre, sem contar com as outras 2 horas quase que ele tinha. Então tem 5 horas livre, mais um horário livre depois de ensinar também, né? Então vamos contar isso aqui não, porque ele vai ter que jantar e tal, beleza. Mas é para ele ter muita hora livre, gente. E a gente não tem nada contra isso. Nós, né, enquanto método, não temos nada contra isso. Então, não é eu vou tirar a sua série se por acaso você não estudar. Porque senão ele vai estudar pensando na série. Na verdade, ele tem que ver os estudos como se fosse uma obrigação. E para finalizar aqui o dia de hoje, isso aqui é um dia, tá, gente? Ó, então ficaria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Consigo. Então, aqui, ó, você vai ver que todos os dias vai ser mais ou menos dessa forma, né? Aí você pode pegar isso aqui e só replicar os outros dias. Guilherme, o meu filho, ele tem inglês durante a noite. Aí você vai lá e bota aqui, né, gente? Inglês.
você pode colocar uma outra cor, que é para simbolizar que ele tem uma coisa, um horário livre, né? No caso aqui, a gente. Agora eu não lembro mais. Aqui. Pode colocar uma cor verde, por exemplo, que é uma atividade extra, né? Ele vai ter inglês, por exemplo, quarta, inglês quinta, né? Ou então inglês que é melhor segunda e quarta, de noite, tá vendo? Você pode colocar, Guilherme, ele tem inglês no meio da aula, né? Durante 2 vezes. Tudo bem. Então ele vai pegar essas matérias aqui, né? E vai colocar depois do inglês dele. Pronto. Entendeu? Não tem dificuldade, gente. Você vai indo e vai colocando aqui, ajustando no dia a dia do seu filho. Eu coloquei dessa forma, né? Para simplificar aí um pouco para você. Só que o que é o mais importante, galera com seus alunos, mames e pais vencedores. O que é mais importante, tá, gente? É o seu filho saber que ele não precisa seguir os 25 minutos em matemática, inglês, história e português. Por quê? Porque ele pode acabar a tarefa de matemática, gente, em 15 minutos. E aí, nesse tempo, do primeiro tempo do Pomodoro, ele já vai começar o quê? O inglês. E aí, vamos supor que ele está fazendo inglês e vai dar a pausa, né? Ele faz a pausa, depois ele acaba o inglês. Aí ele vai para a história, depois pode ser português. Então, pode ser, gente, que em uma segunda-feira, o seu filho não vá nem para a pausa longa. Por quê? Porque ele conseguiu fazer as 3 tarefas, né? As 4 tarefas, dentro das primeiras. São quantos minutos, né? 25 vezes 3, 75 minutos? Dentro dos primeiros 75 minutos. Ou seja, o seu filho conseguiu acabar a tarefa dentro de 1h25 minutos. Não, 1h15 minutos, né? E ele não foi para pausa longa. Tá tudo ótimo. Então anotem isso aí, por favor. O filho, ele tem horário para começar a tarefa, mas não tem horário para acabar a tarefa. Anota isso. O filho tem horário para começar, mas não tem horário para acabar. Quando é que o filho vai acabar a tarefa? O horário do filho acabar. O melhor que ele está dando. E hoje eu dei pela primeira vez a melhor analogia sobre isso. Imagina que você tá. O seu filho, gente, tem que ser um atleta dos estudos. Porque um atleta, a mentalidade de atleta, quer sempre melhorar. Então, na natação, por exemplo, imagine se você fala: olha, meu filho, você vai aqui aprender a nadar e tal, né? Numa competição, né? Alguma coisa. E você tem que nadar desse lado até o outro, mas você tem que fazer isso em 3 minutos. Tá bom? Em 3 minutos você vai cair na piscina e você vai até o outro lado em 3 minutos. Exatos. Não pode ser nem mais nem menos. Aí o filho fala assim: tá bom. Aí no próximo dia, em 3 minutos. No próximo dia, 3 minutos. Qual é a graça que tem isso, gente? Não tem graça. Porque não tem superação. Não tem superação. A superação é ele em 3 minutos, no outro dia em 3,50. No outro dia, ele, por não ter feito uma respiração muito forte, não ter se preparado, ter se alimentado ruim, fazer em 3 minutos e 40. Aí fala assim: nossa, eu estou horrível. Eu preciso melhorar isso. Esse eu preciso melhorar, ele só vai vir depois que ele se lasca, né? No bom sentido de passar muito tempo. No nosso caso, passar muito tempo estudando. Então, assim, acreditem, gente. Acreditem. Coloca horário para começar. É tanto que a gente tem alguns alunos que eu pergunto, eles optam e colocam estudar, em vez de colocar o nome da matéria. Porque os alunos já sabem que tem que estudar a matéria que menos gosta, da matéria que mais gosta. Então ele vai ter a tarefa de casa que ele vai ter que fazer, ele vem aqui e faz a tarefa de casa. Então não vai ter problema para ele, entendeu? Porque ele já sabe que tem que estudar. Então outros alunos optam por colocar simplesmente isso aqui depois, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui de modo melhor. Peraí. Talvez não dê muito certo, mas você vai entender o que eu quero dizer. A gente coloca só esse estudar aqui. Deu. Coloca só esse estudar aqui, gente, ó. E coloca, em vez de colocar os próximos 55 minutos, né? Ou só 25, na verdade, coloca um tempo aproximado. De 1h30, por exemplo. 16 horas, né? 16 horas. Então ele já sabe que esse estudar aqui é pegar um método e aplicar. Então, não tem, tem um Pomodoro, né? E ele tem que aplicar esses 3 aqui, tá? Gente, então, vou colocar até eu ensinar aqui, gente, de outra cor aqui. Vou colocar ele de vermelho para vocês observarem as 7 etapas dentro do nosso método, tá? Então, lembra das 7 etapas da aprendizagem? Deixa eu fixar isso aqui. 7 etapas da aprendizagem? Então, você vai ter aqui, ó, vou colocar tudo em vermelho para você ver.
e finalizar aqui o dia de hoje para depois ir para as perguntas. Essas são as 7 etapas da aprendizagem. Ó. Primeira etapa é o entender na sala de aula, depois o momento OPA, depois o Pomodoro, depois você tem o estudar, né, que também é o mapa da tarefa que a gente chama, depois o calendário, o acelerômetro não está dentro do mapa do... O acelerômetro não está dentro da etapa da aprendizagem, na verdade o acelerômetro ele está dentro do estudar na metodologia, mas enfim, a gente coloca aqui para deixar explícito que o filho tem que lembrar do estudar, depois eu ensinar e eu dormir, tá certo? Então você já sabe que tem essas 7 etapas aqui dentro, mas eu sempre gosto de colocar nessas cores, tá? Cores quando são quando tem a ver com a matéria, que no caso é o entender na aula, fazer tarefa de casa, ensinar e dormir, são 4, né? E depois as ferramentas entre elas, que no caso você tem o momento OPA, você tem o Pomodoro e você tem o calendário, né? Lembrando que o acelerômetro ele é feito durante os estudos, então eu coloquei aqui mais como uma referência para o filho, tá? E aqui você tem duas coisas fundamentais, gente, que toda vida você tem que colocar, que é o percebe que ele tem tempo livre aqui e que ele pode assistir um vídeo no YouTube. Percebe que ele tem tempo livre depois e que ele pode jogar um jogo de tabuleiro com você, que ele pode fazer outras coisas também que ele gosta, que ele pode ler uma coisa que ele gosta, ou que ele pode, sei lá, fazer outras atividades. Então é muito importante que esse cronograma seja feito junto com o seu filho, dentro desse de fazer junto com o filho, colocar muito tempo livre, para ele perceber e falar assim, caramba, a minha mãe realmente está, né, do meu lado. Porque se ela está colocando tanto tempo livre, e além disso ela está colocando o seu horário para eu começar os estudos, e se ela está dizendo que quanto mais rápido eu acabar, melhor, e que vai me ajudar ao longo do tempo, nossa, não é uma mãe, né? É uma santa. E é isso que a gente quer proporcionar. O acordo entre vocês, a cooperação. Guilherme, mas meu filho está dizendo que é muita tarefa, Guilherme, fazer 4 tarefas de casa. Ele está dizendo que é muita coisa. Ele pode começar por 2 matérias e essas 2 matérias ser o que ele vai fazer no dia seguinte? Pode, né? De preferência, fazer matérias que vão dar no dia seguinte. Só que isso não é da metodologia, mas para começar devagar, não tem problema. Então ele pode começar com 2 matérias, mas você vai falando, meu filho, experimenta dar o gás aí, ser o mais rápido possível, porque na próxima semana nós novamente vamos ter que aumentar um pouco as matérias. Então, se você for muito rápido e melhorando, fazendo tarefa sem voltar no texto, prestando atenção na aula e tudo mais, pode ter certeza que você vai ficar muito melhor. E, pessoal, a matéria referência é o que vai dar prática para a metodologia para o seu filho. E essa matéria referência vai fazer ele tirar um 10 nessa matéria, sem estudar na véspera da prova e sem que você tenha mandado. Então, combina com ele direito qual vai ser a matéria referência, deixa as outras matérias meio que livre para ele ir aplicando a ferramenta do jeito que ele quer, um Pomodoro aqui acolá, um momento OPA, um ensinar e tudo mais. Mas pega essa matéria referência. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, você tem todos os seus as aulas dela, né? São 4 aulas, a gente explica passo a passo. Algumas mães já mandaram para a gente, né? Maravilhosas, com relação ao método do filho. Mas lembrando que só tem hora para começar os estudos, que quanto mais rápido ele acabar, melhor. Colocar uma coisa que gosta antes e depois dos estudos. Lembrar do planejamento no momento OPA, né? Seja amiga do seu filho ou da sua filha, amiga, né? Seja amiga ou amigo do seu filho ou da sua filha. E a gente vai estar sempre aqui com você para o que você precisar, tá bom? E é isso. É isso. Vamos lá, gente. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas com vocês, tá bom? Gente, essa planilha você vai encontrar no seu curso online, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês. Eu acho que não, mas talvez sim. Vocês deram sorte, apareceu aqui para mim. Eu vou mostrar onde é que vocês encontram essa planilha, tá? Volto já. Vamos lá. Pronto, a Neinha falou, estava atropelando mesmo, querendo em tudo. E analisando agora, até liberar a câmera para participar da aula, a semana foi feito isso, né? Então já foi tido um grande avanço, né, Neinha? Esse material, vou mostrar para você. Você não viu o material porque não assistiu seu curso completo. Olha que coisa. Se tivesse feito, tinha visto. O nosso método, aí a mãe reclama. Não vê o curso completo?
Aí reclama antes de ver o curso completo. Aí você me quebra, né, gente? Tô brincando, a gente ama vocês. Gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só um instantinho. Guilherme, Ana Júlia segue todos os passos do curso, mas ela estuda muito, aplica o método, tem a planilha que dá gosto de ver. Só queria que ela tivesse mais tempo de lazer. Isso é um problema? É um problema, viu? Olha aí, a mãe agora tem um problema do método, né? Que é assim, minha filha não para de estudar. Depende da idade, tá, Ana Paula? Qual é a idade dela? Mas assim, modéstia à parte, nós gostamos de ter equilíbrio, tá? Então, muitas vezes dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Guilherme, todas as mães do grupo têm domínio para mexer nessa planilha? Gente, dentro do grupo, nós também ensinamos a você fazer uma planilha manual. Essa planilha manual, você pode pegar um papel, juntamente com o filho. A gente tem mãe que bate foto, também mostra pra gente. E você vai mostrando e montando o horário dele nesse papel. Se você for ver, a única diferença é que você fez no digital. Mas você pegar você viu que não tem programação, não tem uma planilha que você tem fórmulas e tal, não, gente. É você pegar o horário e dizer o que é que ele vai fazer naquele horário. Não dê desculpas, dê soluções. Quem sabe usar a planilha, né? O Excel, a gente ensina um pouco lá também, né? Quem tem Excel é só clicar 2 vezes e mexer, a gente já monta a planilha para você, já tá toda lá. Mas para quem não tem, gente, você pode fazer manualmente mesmo. E tem alguns alunos também que optam por não fazer isso, né? Não a fazer a planilha, mas sabe que tarefa de casa dada, tarefa estudada no mesmo dia, bota um AZ ali antes depois dos estudos, e quando chega para estudar, usa as nossas técnicas e ensina para a mãe, gente. O método não precisa da planilha, né? Porque muitas vezes a gente acha que precisa de tudo, bonitinho e tal. Gente, não precisa, tá? Se o filho souber, dá o braço a torcer, tá tudo ótimo, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Passar aqui um negocinho para vocês, tá? Rapidinho. Antes, muitas mães perguntaram, então deixa eu mostrar logo. Ó, mostrar um guia. Pronto, gente, ó. Aqui você está tendo acesso ao seu curso, né? É mais ou menos desse jeito, tá? Lembrem de quando você assistir às aulas, você marcar como concluído, tá? Porque aí você tem uma progressão, né? Você pode marcar aqui também, ó. Tá? E aí a gente consegue ver onde você está dentro do progresso, tá? Então isso é importante para a gente. Pessoal, aqui do lado esquerdo você vai ter os módulos, né? Você tem o módulo 0, que é o primeiros passos, que é o método Express, com as ferramentas e tudo. Você vai ter o módulo 1, 2 e 3, que é o método completo. E vai ter um módulo aqui, ó, montando o cronograma do filho. Esse montando o cronograma do filho, ó, tá aqui, ó. Planilha de progresso Excel, bem grande escrito, tá vendo? Você vai clicar aqui, gente. Quer dizer, você vai clicar aqui e você vai aqui para a aula introdução, que é a aula de resumo. Nessa aula de resumo, ó, tem aqui, ó, arquivos para baixar a nossa planilha de progresso, tá bom? E aí você pode pegar, imprimir a planilha e a gente fala com você. E a gente tem aqui 5 minutos do resumo do método. Olá. Que a gente passa aqui juntamente com você. Tá chegando. A gente vai ter aqui também as abas, né? Aba 1, início, aba 2, cronograma de estudo. Tem outras abas também, tá? Você consegue até colocar e fazer um relatório também com o filho, diante se você quiser ver as notas dele tudo, mães profissionais, né? Nos estudos do filho também conseguem isso, tá? A gente consegue ver aqui, ó, no final, ainda naquela planilha mesmo, isso é horrível. Naquela planilha mesmo, você vai conseguir ver aqui, horas de estudo se ele cronometrar isso, a média, se você quiser colocar lá o tanto de nota, né? Então, toda nota que seu filho tiver, lhe mostrar, e você quiser colocar lá, vai alimentando também, para você ver a média, né? Em formato de gráfico, a melhoria do filho e tudo mais. Mas isso é algo que nós não colocamos como obrigatoriedade, né? É tanto que a gente se preocupa mais com outras partes do método do que com isso. Mas o curso, gente, tá lá. Em todas as aulas tem aqui a planilha de progresso. Ó. Todas as aulas você consegue pegar a planilha de progresso aqui. Aí você vem aqui, você clica e automaticamente você baixa ela no seu computador, tá bom? Para quem tem Excel, é só fazer isso, tá? Deixa eu ver outra dúvida. Essa planilha está na plataforma, sim. Eu realmente não assisti o curso todo, né? Olha as coisas chegando. Eu coloquei os horários e ele disse que não tem que ter horário para terminar. Exatamente. E não tem que ter horário.
Mas o ideal é que ele perceba que terminou antes do tempo, não é isso? É uma boa, tá, Márcia? Você falar assim, meu filho, olha, pela nossa experiência, você acabava a tarefa de casa, todas as matérias, em 1 hora e 40 minutos. Vamos ver quanto tempo você faz, se você passa de 1 hora e 40 minutos ou menos de 1 hora e 40 minutos. Aí você vai ver que seu filho vai dar o braço um pouco mais a torcer, tá entendendo? Mas, gente, ó, o dia de hoje fala sobre o planejamento. Mas por que a gente fala uma devolutiva, né? Por que a gente coloca isso? Para você saber que, além do planejamento oficial, você tem que começar com a matéria referência e que você comece devagar. Como a gente já deu no dia de hoje, o exemplo da academia, né? Como um desejo, não, mas como uma promessa que você faz no fim de ano, por exemplo. Então, acredite, gente, acredite. Você vai assistir o seu cronograma lá, bonitinho, vai ter acesso à planilha e tudo mais. Só que aquilo que vai estar na planilha vai ser um método completo naquela planilha 100%. É o jejum intermitente, comendo salada, fazendo atividade física, muita coisa. Então, experimente conversar com o seu filho e lembrando sempre que é um acordo, gente. É um acordo. Guilherme, meu filho acordou comigo e ele não está seguindo. Tudo bem. Então, vamos ver novamente o que a gente pode fazer. Porque, na verdade, algumas coisas não têm acordo na vida. O que é que não tem acordo? É o seu filho ter que aprender. O seu filho tem que aprender e ponto final. Isso não tem acordo. Isso aí ele tem que fazer. O acordo é como que ele vai aprender, qual é a hora do dia, quanto tempo ele vai passar no celular ou não, ele vai estar ali ensinando em que hora, qual matéria ele vai começar. Vai acordar muitas coisas, mas não tem acordo. Ah, mãe, eu resolvi não querer aprender, ó. Não, negócio aí de escola e tal, não quero. Gente, isso aí não é um acordo. Isso aí não tem nem discussão. Isso aí não tem nem. Não, 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 meu filho, peraí. Se você estudar, eu deixo você ficar no celular. Não, gente, isso aí é um acordo ruim. Porque algumas coisas na vida não tem acordo. E o seu filho tem que saber isso desde cedo. Assim como, por exemplo, também você tem que ir no mercado, a família, o marido tem que ir no mercado, né? Não tem acordo. Tem que ir no mercado e ponto final. O acordo que a gente pode estar fazendo é como a gente vai no mercado, quem que vai no mercado, quais são os dias que vamos no mercado, quais são os alimentos. Isso aí tem acordo, mas se tem que ir ou não, isso aí não é acordo. Não, não, se você for no mercado, eu lhe dou tal coisa. Tudo bem, você pode até dar tal coisa, mas se não desse, não iria fazer diferença, porque tem que ir no mercado, entendeu? Mesma coisa de botar gasolina, mesma coisa de fazer qualquer outra coisa, né? Como, por exemplo, pagar os impostos, por exemplo. Então, pagar imposto não tem acordo. É 27%, tem que ir lá, pá, pessoa física faz imposto de renda e paga. Não tem muito acordo. O acordo é, não, se você pagar a educação do seu filho, a gente diminui aqui um pouquinho. Se você gastar com curso, outra coisa, a gente abate aqui. Você pode, né, ali mesclando o seu imposto de renda. Mas não tem acordo, você tem que pagar o imposto de renda. É a mesma coisa com o filho. Você tem acordo para saber como é que ele vai aprender. Agora, se ele vai aprender ou não, gente, isso ele não escolhe. Aí a gente vai facilitar ao máximo a vida dele, fazendo planejamento, fazendo com que ele escolha, e ele entendendo isso ao longo do tempo. E aí eu me disponho aqui, né? Disponibilizo um pouco do meu tempo para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora ou cale-se. Não é para sempre. Cale-se, atente e acaba a aula, mas depois você pode perguntar para a gente, né? Não existe cale-se para sempre. Mas é isso, tá bom? Então, façam esse acordo com os filhos. Se ele não seguir, pergunte por que ele não está seguindo e não queira obrigar, mandar, oprimir, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que isso não funciona e dificulta ainda mais o processo, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver agora alguma dúvida, pode falar agora, tá? E lembrando que é uma construção de um hábito, talvez da maior conquista que você vai ter, e que criar autonomia é só uma questão de tempo. Pode durar os próximos 4 meses, por exemplo, no caso da Márcia, que está um pouco mais difícil, que ela está falando com a gente, ou pode durar algumas semanas, como foi o caso da Ana Paula, que também já falou com a gente. Então, assim, vai depender muito de como foi a relação do seu filho com os estudos, a relação do seu filho com você, a relação do seu filho com a metodologia. Vai depender muito do tempo que você tem para aplicar o método, vai depender muito da paciência, vai depender muito se você está conseguindo entender, se você usa ou não o suporte. Que vai criar autonomia, isso é certo se você quiser. Agora vai depender de todos esses fatores, e é por isso que nós contamos juntamente com você para isso, tá bom? Gente, muito obrigado por aqui a gravação. Quem quiser fazer mais